3, 2, 1. Agora tô rindo, droga. Então, mas a intenção é essa, cara. Começa a falar sorrindo mesmo. Pra variar. Fala, galera, ouvinte do Andarilhos. Aqui quem fala é Lucas Nange, diretamente de Uberaba. Larissa? Aí cortou pra mim, eu não consegui saber se tinha acabado. Não era a Deval? A Larissa. Não, agora sou eu. Então tá, você entra. Acontece comigo. Toda vez corta na hora que eu vou falar, eu não sei se terminou ou não. Então eu ouvi até Pra mim também, então eu não culpo a Larissa, não. Eu ouvi até o B e aí eu pensando, será que já deu pra falar B? Uberaba, Minas Gerais. Vou tentar falar de novo, então. Eu vou falar câmbio aqui. O ruim é que minha internet é muito ruim. Nossa senhora, tem que arrumar isso logo. Um dia vai dar certo. Tá bom. Então eu vou direto. Bem-vindos, pessoal, para mais um episódio. Boa noite, aqui é a Larissa Bajai falando de São Paulo. Fala, galera. Beleza? Tudo bem com vocês? A Deval de Andrade falando aqui de São Paulo. Sejam bem-vindos a mais um nosso podcast. Boa noite, galera. Aqui é Mayara, do Rio de Janeiro. Bem-vindos. É isso aí, gente. Hoje o tema é de grande importância para a galera que escreve, que, como todos sabemos, todo mundo que escreve, às vezes no clímax da escrita não observamos bem, né, como está a nossa postura, né, nossas costas, tudo, e a gente acaba tendo alguns problemas. E por isso vamos falar hoje sobre RPG, ou seja, reeducação postural global. É um tema muito importante para a saúde de todo mundo. Eu tava me perguntando, onde é que ele quer chegar com essa conversa? Eu devia ter esperado essa piada. Nossa, eu tenho certeza que ele escreveu. Eu tenho certeza que ele escreveu isso num papelzinho aí num guardanapo do lado dele. Eu deixei aberta a aba aqui pra falar o nome porque eu não ia lembrar. Então tá, já que eles não têm saúde, vamos falar sobre jogos mesmo, jogatina, o RPG, ou seja, o Role Playing Game. Esquece que eu falei. Role Playing Game. Saiu. Isso. Tô ficando ruim no Role Playing Games. RPG. Galera, como quem tá nos acompanhando já sabe, né? Nós temos um RPG próprio do Andarilhos, que é guiado pela mestra Mayara Bala, Sombras de Guaraciara, que representa bem o que é o RPG. Como podemos falar o que é RPG, pessoal? Como podemos descrever o RPG? Eu descrevo como um jogo de interpretação colaborativa. Eu acho que é o jeito mais simples de falar, né? Você interpreta um personagem e a ideia, na maioria dos grupos que jogam, é contar uma história legal pra todo mundo em conjunto com seus amigos. Resumiu muito bem, né? Porque RPG se trata justamente de ambientar, né, uma determinada história e seguir com os personagens criados por meio dela, né? Passando por uma trama, por desafios e por tudo mais. Quando a gente fala de RPG, né, tem o caso de Sombras de Guaraciara, que é o, entre aspas, o clássico RPG de mesa, né, que a gente, apesar de estarmos apenas pelo Discord, é como se estivesse sentados, conversando na mesa. Também tem os jogos, é claro, né, mas a gente não vai entrar muito nesse tema dos jogos, vamos tentar focar mais no RPG de mesa. E é bem isso que a Mayara falou. Trata-se justamente de um processo, né, de um jogo, de um processo criativo. O que entra justamente nessa importância do RPG para a formação de pessoas que escrevem, né, de escritores e escritoras. Eu achei muito legal esse tema, porque eu vou ficar aqui aprendendo também. Porque eu sou uma das poucas pessoas hoje em dia que nunca jogou um RPG de mesa. Nunca mesmo, nunca vi nenhum tabuleiro. Eu tô aqui hoje mais para aprender do que para tentar passar alguma coisa, alguma experiência. RPG de mesa não necessariamente tem tabuleiro, né? Sim. Beleza, aprendi mais um. Tipo, esse que a gente tá jogando não tem tabuleiro. É na base da imaginação mesmo. Se a gente precisar de apoio visual, pega um papelzinho e rabisca um mapinha improvisado. Não tem miniatura, não tem absolutamente nada. Eu ia perguntar pra vocês, né, quando vocês conheceram o RPG, né, o Deval
começou a jogar com a gente, né, pelo Sombra de Guaraciara. Larissa, você já teve contato com RPG anteriormente? Já. Acho que com os 2 grupos de amigos. Com um grupo eu jogava pouquíssimas vezes, assim, e com o outro que joga um pouquinho mais agora. Inclusive, existe uma possibilidade de estarem ouvindo a gente. Se vocês estiverem ouvindo, é de vocês que eu estou falando. Olá, grupo de Larissa. Olá! Joguei mais. A minha história com RPG é um pouco mais longa do que a galera daqui, porque eu comecei no ensino médio. Uns amigos meus já jogavam, e aí a gente montou uma mesa de Vampiro à Máscara, e essa foi a primeira vez que eu joguei um RPG que era, tipo, publicado oficial, em vez de ser só, tipo, um conjunto de regras que eu combinei com meus primos pra jogar um RPG de Pokémon. Porque eu fazia isso quando eu era pequeno. Depois que a gente acabou o ensino médio, uma galera desse grupo continuou jogando e eu continuei jogando com eles. Tô jogando até hoje. A gente tem mesas ativas, tem umas 3 ou 4 mesas junto ativas que a gente joga. Olha, que legal. Bacana. A gente fica revezando quem tá narrando. O segredo é não parar. O segredo é não parar. Eu não lembro bem quando eu comecei. Eu lembro que no ensino médio eu jogava também. Eu acho que foi com o sistema do Arcanum, que era um sistema medieval com vampiros, demônios. Conheço. É do Trevas. É. E aí eu lembro que a gente se reunia no recreio, né, da escola, contava as fichas e ou era eu ou um amigo meu que narrava. E desde sempre isso já vai ajudando assim, bastante a desenvolver, né, o aspecto criativo assim, e a pensar mais sobre questões de histórias, né, storytelling, de narrativas, tramas e construção de personagens. Aí eu lembro que eu joguei esse, Trevas, baseado em medieval, joguei Vampiro à Máscara também um pouco, joguei... Sim, eu pegava o Tormenta também, né, que é o brasileiro, o sistema brasileiro, também é um... Fez 20 anos ano passado e arrecadou quase 2 milhões de reais no Catarse. É, o bicho é bravo. É. Que é baseado na alta fantasia, né, é um mundo de alta fantasia, com elfos, é quase o clássico, né, quase um Dungeons & Dragons brasileiro, né, por assim dizer. Eu acho que essa é a definição mais fácil do Tormenta, é um Dungeons & Dragons brasileiro. O Dungeons & Dragons eu joguei uma vez só, que aí nesse caso, a Deval, que tínhamos o mestre tinha um tabuleiro, a gente jogou uma sessão só, foi quando eu matei um rato na floresta e ganhei uma espada do trovão, não sei. E na faculdade eu voltei um pouco, com o novo pessoal, aí depois joguei o de Senhor dos Anéis também, eu tenho o livro do RPG de Senhor dos Anéis, joguei o RPG do Game of Thrones, e agora eu consegui reunir mais um pessoal de novo, né, desde o meio do ano passado pra cá, eu tô conseguindo retomar um pouco a jogar Tormenta. Aí vamos ver se esse ano vai mandar brasa, né? A gente vai conseguir. Engrena. Isso, porque a dificuldade é reunir o pessoal, né? A dificuldade é sempre essa. Tem 9 personagens, 9 pessoas, né? Caraca! Fora eu, no grupo. Aí eu falo, não, sempre que a gente reunir 5 pessoas, a gente joga pra desenvolver a história, né? E isso ainda assim era difícil. Mas aí eu vou ver se eu mudo. Caraca, 9 pessoas sistema. É muita gente. É. Quem tá narrando essa meleca? Eu. Por que você faz isso com você? Por que você fez isso? Ninguém mais quer narrar. Não, eu não tô dizendo por que você tá narrando, eu tô dizendo por que você aceitou 8 jogadores. É porque eu não tinha jeito de deixar de fora, sabe? Sabe quando você tem aquele grupo? É que você tem um grupo específico, aí você chama um, se não chamou outro, o outro vai saber que você tá jogando sem ele. E ele vai querer entrar. Aí você começa, vou chamar você. Aí, nossa, aí tem que chamar o outro. Aí tem que chamar mais. Mas aí você divide em 2 grupos. Faz um grupo de 4, um grupo de 5. Então, o pior é esse. Custa reunir uma vez, imagina reunir. Joga 2 histórias. Imagina reunir mais de uma. Mas vamos que vamos. Esse ano eu vou dar um jeito, vou moldar as coisas e vai melhorar. Eu não tenho coragem de narrar pra mais de 5 pessoas, não. Depois fala que não tem tempo. Também, meu amigo. Então, eu jogava um domingo ou outro só. É porque era divertido, a gente vai narrando, vai se divertindo. Quanto mais gente, sim, tem mais personalidades dentro do jogo, né? Mais personagens, cada um agindo de um modo diferente, guiando a história que eu contava para outros rumos, né? É claro, porque isso é uma característica do RPG, né? Quando você mestra, você pode criar a história perfeita ali, que vai depender dos personagens, né? De quem tá jogando com os personagens. Eu acho que foi... Vou mandar um spoiler aqui do nosso Sombra de Guaraciara. Eu acho que foi no episódio 6 ou 5 que a gente matou a Eleanor Fake. A gente não, a Deval.
A gente age junto, meu filho. Não, aí eu era contra. Eu era contra matar ela e a Mayara falou que não esperava isso, que todo mundo ia querer sentar o sarrafo na coitada. Isso é uma coisa que tem muito. Eu esperava que todo mundo quisesse matar a Eleanor Fake. Esperava real. Bom, nossas surpresas já começaram no primeiro episódio, né? Com a gente tendo um conflito entre nós mesmos. Assim, essa pare do Guaraciara já tá surpreendendo desde o início, né? Teve o conflito do primeiro episódio, teve a Eleanor primeira área mais uma vez. Eleanor sem nenhum apreço pela própria vida. Tem que ter consistência no personagem, porque se não teve apreço pela vida no começo, vai não ter até o fim, né? Assim, mas da primeira vez ela tava bêbada, ela tinha desculpa. Então, não. Isso que a Larissa falou é que é muito importante para o escritor. É manter a consistência do personagem. Então a gente tá aprendendo de toda forma, entendeu? Sim, isso é um dos benefícios. Eu acho que o legal do RPG é você começar a conhecer o personagem. Porque a primeira vez que você joga com um personagem novo, você não tem muita noção de como ele vai ser. Você tem uma ideia vaga de como ele vai reagir às coisas. Mas conforme você vai jogando, você se acostuma com aquele personagem. E aí é só diversão. E como o Adeval começou a falar, né? E acho que esse episódio aqui de podcast que a gente tá gravando é justamente galera que escreve a tentar jogar RPG, né, de alguma maneira, ou conseguir algum grupo, tentar se unir pelo menos uma vez para ver como se sente, como é que se gosta, ou como é que é, justamente por causa disso, porque o RPG traz muitos benefícios, né, a quem escreve, né, a galera da literatura. Um desses é isso que o Adeval falou, né, a criação de personagens. Você monta, às vezes quem tá escrevendo cria personagens que deveriam agir de determinada maneira, seja por causa da experiência de vida, personalidade, só que no decorrer da história age de maneira completamente diferente, né, sabe? Entra em contradições que é algo que quem tá lendo a história não espera. Você pega o caso do personagem da Adeval, da Larissa, ou meu, assim, a gente tenta seguir fielmente tudo aquilo que a gente estruturou pro personagem ser, mesmo que seja algo diferente de nós mesmos. E aí entra também naquela questão, né, tipo, às vezes quem tá escrevendo vai criar vários personagens e dar a mesma voz para todos. E isso é uma atividade que o RPG ajuda a modelar. Quando você consegue escrever várias personalidades, no que você joga com outras pessoas, no que você mestra para outras pessoas, você começa a perceber, né, as nuances de cada personalidade, como cada um agiria em determinada maneira, mesmo sendo uma ação que a própria mestra não esperava que fosse acontecer, né? Eu acho engraçado, porque essa coisa de voz no RPG é bem literal também. Tem mestres que mudam a voz quando vão interpretar um personagem diferente. Eu não faço isso porque não é muito a minha praia e eu não sou dubladora e não tenho prática com essas coisas. Mas tem gente que faz, tem gente que gosta de fazer voz e mudar as coisas. Inclusive, meu namorado, que eu duvido que vai ouvir isso, mas enfim. Ele não costuma fazer voz quando ele tá jogando, quando ele tá narrando esse sistema que a gente joga, mas quando ele mestrou RPG, quando ele mestrou D&D, ele fez voz pra um monstro que a gente encontrou num lugar determinado lá. Ele era pra ser um antagonista, era pra gente querer ter conflito com o personagem, mas ele fez uma voz tão fofa que todo mundo quis adotar o bicho. Então, tipo, tem essas coisas também. Tem sistemas que incentivam mais isso, tem sistemas que incentivam menos, tem narradores que preferem fazer, tem narradores que preferem não fazer, e nada tá errado, vale tudo, seja feliz. Mas é um jeito de praticar a voz de personagem. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Que a gente já tá jogando há algum tempo. Vocês conseguem identificar qual é o NPC que eu tô fazendo? Pela forma como eu falo? Acho que sim. Acho que depende de qual. Acho que... obviamente, tem personagens que eu ainda não tô acostumada a fazer, mas... Mas até que, no nosso caso, não teve um contexto assim que pudesse confundir, sabe? Sempre quem tratou com algum sempre personagem foi do mestre sempre foi isso. Quando isso ajuda também. No jogo que eu tô fazendo, eu imito vozes também, né? Fica meio trash assim, fica meio
podre, porque eu não sou dublador também. Ninguém é profissional nessa meleca. Mas o legal é que dá um pouco de graça, assim, na RPG, né? Às vezes só de mudar o tom, os jogadores, né? Os jogadores prestam mais atenção. Assim. E é um jeito de marcar também quando você não tá falando como narrador. Ajuda os jogadores a perceber que, tipo, ok, isso é o personagem, não é a voz do narrador. O que eu não faço. E em jogo ao vivo, né, tipo, offline, isso não fazer a voz do personagem não é tanto um problema, porque outra coisa que entra na identificação do personagem é seu corpo, né, a sua postura física. Que a gente aqui jogando no podcast, todo mundo online, cada um num canto do Brasil, não tem como fazer, mas quando a gente tá jogando offline, cara a cara, dá pra você mudar a maneira como você se move, a maneira como você se coloca na mesa pra galera saber, tipo, ok, isso aqui é um personagem agora, não é mais um narrador. Por isso que eu recomendo muito nós, que somos escritoras, né, sermos mestres para narrar o jogo, porque isso ajuda muito também, né, esse processo criativo de criar história, não apenas de montar uma história linear, assim, a gente cria a trama, a gente sabe como começa, a gente sabe qual que é o fim que a gente quer dar, mas justamente também esse caso da improvisação, que entra na construção dos personagens alheios que estão fora de nosso controle, né, porque às vezes você cria uma história pensando num determinado rumo, né? E 99% de chance desse rumo não ser seguido pelos personagens. Porque muitos querem, eu quero zoar, eu quero fazer isso, eu quero... Tipo, meu personagem não seguiria esse caminho que o mestre deu, que a mestra deu. Salvar uma vilã. Isso. Não era vilã, coitada. Era um antagonista, vai. Ela não era vilã, não. Eleanor fake, tadinha. Ela foi colocada sem... Deixa ela viva pra ver se ela era vilã ou não. Não, ela estava defendendo... Eu vou começar a introduzir os outros changelings pra melhorar a vida da Eleanor. Larissa. E aí vocês vão ver o que é vilão. Estamos vendo que nos aguarda. Isso precisa não chegar na antagonista ainda, né? Vocês sabem. Não. Na vilã mor da história. Bom que ela falou vilã. Ou seja, não é nenhum daqueles professores lá, né? Pode ser que sim. A Morgana já te disse quem é, mas ok. Caramba. Caraca, vai ter que ouvir todos os episódios de novo. Exatamente. A vilã? Gente, eu perdi agora. Vocês querem recap aqui agora? Não, deixa o pessoal que tá escutando... Os ouvintes terem a surpresa. Isso, ouvintes. Se vocês se lembrarem quem que é, deixa aqui no comentário, que a gente vai mandar um grande agradecimento, um beijo, um abraço no próximo episódio. Belezinha? Se vocês lembrarem quem que é. Mas tem que deixar comentário, porque se não deixar, a gente não vai poder fazer nada. Claro. Tem que falar que sabe quem que é. Aí que tá falando do improviso, né? Que aí justamente essa questão dos personagens mudarem um pouco da história, né? Ajuda quem tá mestrando a desenvolver a improvisação, né? Falar, nossa, aí o que eu faço agora? Né? Você não pode travar durante o jogo, porque se você trava, perde completamente a graça, o ritmo, né? A dinâmica do jogo. Ou você improvisa na hora, ou você desde o começo, quando já monta a história, já vai pensando em várias pequenas histórias, né? Ou pequenos caminhos, isso que podem ser tomados, dependendo do contexto da trama. E aí, dependendo do que o caminho mais próximo que o personagem tomar, você já manda pra lá, né? E isso ajuda bastante, né, no processo de escrita, né? Porque às vezes você não consegue... Eu já vi muita gente, né? Eu, inclusive, não consigo estruturar a história detalhadamente quando eu vou escrever. Eu sei como é que vai começar, sei os personagens, o meio, mais ou menos, sei alguns pontos importantes da história e o final. Mas como interligar tudo, todos os detalhes, né? Às vezes eu não consigo estruturar corretamente, certinho já desde o começo, né? E eu vou... É no processo de escrevendo que eu vou improvisando alguns pontos, né? Vou fazendo essas ligações. E aí quando eu vejo em grupos de Wattpad, do Facebook, de escritores, escritoras, né? Muita gente fala isso, como estruturar a história perfeitinha. Às vezes você não precisa estruturar perfeitinho, você precisa ter essa percepção de como improvisar, né, e como fluir sua história. E o RPG ajuda muito nisso, justamente nesse ponto, né? Porque às vezes você precisa simplesmente manter a história fluindo sem ter escrita ela. E aí como é que você faz? Você improvisa, aí você tem esse... E quanto mais você treina, né, mais fácil fica improvisar. Porque esse é como se fosse um treinamento do cérebro, né, da criatividade, processo criativo. Né, e isso é mais um benefício que o RPG tem para quem gosta de escrever, como nós.
como nós. Desculpa, vocês têm que falar certo. Eu posso brincar. Eu só complementaria que, tipo, não tem problema travar na hora. É só, tipo, saber lidar com isso. Sim, não sim. é, tipo, travar e se desesperar. É travar e saber como agir. Tipo, você pode... Se for uma coisa simples, tipo, um jogador perguntou o nome de um NPC que você não tinha nem dado história, era um personagem aleatório que tá lá no meio só pra mover a plot, não tem nome, não tem nada. O NPC, o player perguntou qual o seu nome? Você diz, Blá. Sim. Blá mesmo, tipo, BLA mesmo. Tipo, inventa um nome, tá contigo. Não importa, vai. Até porque se você der nome pra NPCs aleatórios, existe a possibilidade dos players gostarem do NPC, e aí esse NPC deixa de ser aleatório e passa a entrar na lista de NPCs existentes da crônica. Então tem que medir aí os NPCs com nome e os NPCs sem nome, até mesmo pra indicar pros jogadores, olha só, não se importa com esse aqui não. deixa passar. E aqueles momentos que é algo maior, tipo, o jogador resolveu procurar pistas sobre algo que é impossível de achar. Você, tipo, pode falar que ele não acha nada, simplesmente, tipo, não acha nada. Você pode, tipo, dar informações gerais da coisa e, tipo, meio que guiar ele pra onde você quer que ele olhe. E se for algo maior, tipo, você tinha planejado pra a coisa acontecer na cidade que fica a leste. Os jogadores resolveram ir pro oeste. Bota a cidade no oeste. Só muda onde a cidade tá. É o seu, faça o que você quiser. E se você não se sentir confortável fazendo isso, você pode falar pros seus jogadores, olha só, eu não planejei essa parte, eu vou precisar de uns 5 minutos pra pensar o que vai acontecer e daqui a pouco a gente continua. É ok fazer isso também. Eu ia comentar que eu nunca mestrei, então eu não posso associar exatamente essas experiências, mas que o fato da gente pegar um personagem que não tem a ver com a nossa personalidade e interagir com ele é muito interessante pra gente desenvolver isso, porque mesmo no improviso, às vezes quando a gente vai escrever, a gente se baseia muito em coisas que a gente já viveu e que já viu, porque é muito difícil a gente abstrair totalmente das nossas experiências de vida, né? Então, quando você se coloca em um cenário que não é um cenário típico da sua vida, com uma personalidade que não é a sua, e você tem um reflexo para aquilo, não é só na sua cabeça, mas você realmente coloca para outras pessoas, existem reações para as ações que você está fazendo, aquilo dá muito mais clareza sobre outras formas de ver e interagir o mundo. Eu acho que isso ajuda muito para desenvolver os personagens. E você, Deval? Aprendendo. É assim mesmo. Aqui, só. Eu mesmo tive uma experiência muito enriquecedora com esse podcast. Primeiro, até pela conversação mesmo, assim, porque uma coisa é quando você está escrevendo, né? Você pensa, você tem aquele tempo para você amadurecer alguma ideia e escreve, depois apaga, escreve de novo, isso tá bom, isso não tá. No RPG não, e aí, você vai fazer o quê? Começa a gaguejar e as coisas dão errado. As coisas dão errado, coisas que a gente não tinha planejado. Você fala que vai fazer o negócio, a mestra não deixa você voltar atrás. Eu falei que tinha uma K-47, a mestra falou que não. Então, tá sendo uma experiência muito boa, assim. Por eu nunca ter jogado, acho que muito também por isso. Porque eu já tinha visto alguma coisa de RPG, mas jogo digital mesmo, né? De videogame e tal. Mas assim, nunca tinha feito essa questão de interagir com o personagem e dar vida ao personagem meio que ao vivo e a cores, é um aprendizado muito bom. É uma coisa que eu quero pontuar, é que, tipo, se você, ouvinte, tá com medo de jogar porque você gosta de controlar a história, saber todos os detalhes do que vai acontecer, não pensa que você tá escrevendo. Pensa que você tá se divertindo jogando alguma coisa com seus amigos. Vai pro RPG com mentalidade de praticar improviso mesmo. Tanto player quanto narrador. Porque se você for achando que vai controlar tudo, vai dar ruim pra algum lado. Mas, normalmente, quando alguém tenta controlar muito a história no RPG, ou os jogadores vão sentir que não tem opção do que fazer, que eles têm que seguir o que o mestre jogou, ou o mestre vai passar o tempo inteiro da sessão discutindo com o jogador que cisma que quer fazer aquilo que ele quer fazer mesmo que não possa. Então, Singessa, né? Alguém que quer controlar a história, quer controlar todos os aspectos da história, não é só
que lhe cabe, costuma travar um pouco o jogo. Se o seu grupo gosta de jogar assim, beleza, mas eu nunca encontrei alguém que gostasse. Então, vá pro RPG pensando que é uma experiência colaborativa, que vocês estão trabalhando juntos e que não é pra controlar o brinquedinho de todo mundo. Exato. Se você quer controlar tudo, vai escrever. Isso me lembrou uns casos também que às vezes eu via no Facebook mesmo, que eu tinha visto faz um tempo falando, o pessoal escrevendo, eu detalhei a história, não sei o que, estruturei ela com os personagens, mas agora me deu vontade de ir pra outro caminho aqui, ou no meio da história de repente aconteceu algo que eu não sei o que aconteceu e eu prefiro fazer, mudar a trama de um jeito, mudar a trama. Isso, eu posso fazer isso? Eu bati, cara, o livro é seu, é claro que você pode, né? Você faz o que você quiser. Claro, desde que não seja muito verossímil, nem contraditório, né? A ponto de quem tá lendo falar, ué, isso aqui não tá acontecendo. Ficou confuso, sabe? Isso é claro, tem que ter essas ligações, né? E isso é um ponto que o RPG ajuda aqui. Como você falou, né? Não precisa engessar a história. Acho que a ideia você pode fazer o que você quiser. Se as outras pessoas vão gostar, é outra história. Isso sim, mas é até essa questão, né? E às vezes você montar uma história pro RPG ou pro seu livro, de repente mudar, alguma coisa, fazer ela tomar outro rumo, né? Essa história tomar outro rumo, que você acabou de falar, não engessar a história, né? Novamente, mais uma coisa que o RPG pode ser importante para quem escreve, porque você cria essas perspectivas, né, de vários caminhos a serem tomados durante a trama que você está criando, né, a história que você está criando. E jogar RPG ajuda bem a desenvolver isso também. Uma coisa que quem escreve tem que tomar cuidado quando joga, principalmente se você vai narrar uma história ambientada no livro que você está escrevendo, é tomar cuidado com o personagem do mestre. O que é o personagem do mestre? É aquele personagem que o mestre gosta muito e que, portanto, ele vai ser bem sucedido em absolutamente tudo e nada de ruim vai acontecer com ele e ele vai, às vezes, ter mais importância na história que os personagens dos jogadores. No RPG, é para os personagens dos jogadores serem os heróis da história. Então, muito cuidado com o personagem do mestre, galera. Muito, muito cuidado. Tá certo. Um outro ponto também que eu acho legal, no RPG tem vários sistemas, né? Tem o Dungeons & Dragons, tem o Trevas, tem o Vampira Máscara, isso, Tormenta. E cada livro tem suas regras, né? Pra história não se perder, assim, né? Pra não cair em contradições quando você vai fazer algum teste pra enfrentar algum inimigo ou pra dialogar, sabe? Às vezes você tem que ter essas regras, assim, falar, seu personagem não é tão inteligente a ponto de convencer alguém na fala, assim, na conversa, mas seu personagem é forte o suficiente pra bater no adversário, sabe? Você tem essas regras, cada sistema tem uma regra diferente, tudo mais. Pra fazer testes, né? Pra fazer a criação de mundo. E isso também é legal pra quem escreve, quem puder adquirir os livros, ou você também tem vários PDFs soltos pela internet, né? Que dão algumas dicas sobre essas criações e testes, não para seguir a risca, né? Não para, nossa, isso é uma regra absoluta, é claro que não. Mas para dar justamente uma ideia de como você quer construir um personagem. Às vezes as pessoas têm dificuldade de construir personagens para os livros, pega um livro de RPG, lê como é que faz a criação de personagem do jogo, fala, eu quero construir um personagem que seja adepto da magia. Fala, lá então você vai ter mais inteligência do que força. Isso já vai dando uma ideia de como construir personagens para sua própria história. Você não precisa seguir as regras de maneira absoluta. Falar 50% lá de perícias, tudo isso é umas regras que é pro jogo. Que mesmo no jogo não precisam ser seguidas à risca. E você pega isso, você lê, você começa a ter próprias ideias, começa a ter uma inspiração, né? E se inspira a criar a sua própria história, né? E aí por isso eu acho também, novamente, né? Porque eu recomendo RPG para quem escreve. Porque você consegue trabalhar suas dificuldades em cima disso, não necessariamente só jogando, mas justamente lendo os livros de RPG, ou PDFs, ou arquivos, tudo mais, né, que tá lotado, na internet tá lotado, em grupos de Facebook e tudo mais, você consegue encontrar facilmente. Tem muita gente produzindo material gratuito para RPG. Sim, tem sistemas... Tem sistemas gratuitos. Isso, que é só procurar. Entre aspas, amadores, assim, né? Porque não estão publicados, né? Não tem aquela oficialidade, né? Mas são pessoas eu não diria amadores, eu diria independente. Isso, independente, melhor. Palavra melhor mesmo. Né? Porque começam a jogar, falar, eu quero criar um sistema próprio, assim, que vai facilitar, né, o jogo. Quando eu jogo, eu não sigo o livro a risco, né? Eu modifiquei bastante coisa, tirei muitos detalhes, assim, pra história fluir melhor. Pra não ficar com muitos testes ou muita dificuldade, sabe? E aí as pessoas também criam sistemas assim, mais fáceis, tudo assim, e isso ajuda muito a criar personagens, a criar mundos, a criar tramas, a ter ideias para
não só para jogos, como para pequenas aventuras, os livros. E lembrando que não precisa ser só de fantasia ou só de terror, né? Às vezes você pode fazer um RPG de época com uma trama, sei lá, da nobreza ou algum golpe político, alguma coisa assim, sabe? Que envolva só conversas e inteligência e alianças e tudo mais, sabe? Não precisa ser só o RPG clássico. Que a gente tá jogando tem muito pouco combate até agora. Exato. Acho que os únicos combates que rolaram foram quando vocês resolveram se atacar e a Eleanor fez. Sim, acho Foram as únicas vezes que rolou combate. Que às vezes as pessoas têm essa ideia também, né? Que é só, tipo, pegar tesouros, matar dragões, salvar reinos. Não, né? RPG pode ser, tipo, tudo aquilo que você quiser conseguir, né, e quiser construir. Você pode fazer um RPG futurista, né? Existem RPGs futuristas de viagens a outros mundos. Você pode fazer, sei lá, um RPG de desastre natural, que as pessoas têm que sobreviver a um tsunami, alguma coisa assim, sabe? Então, tem vários tipos de histórias que você pode criar, né? Você pode jogar em cima delas. Algum outro benefício de jogar RPG pra galera que escreve? Que eu pense assim, acho que não, né? É realmente a questão de, tipo, ficar mais livre pra pensar em personagem, pra pensar em cenário e pra... pra criação de tramas, né? Se soltar um pouco. Eu não sei se isso talvez é só pra mim ou se outras pessoas também se identificariam, mas assim, quando eu penso em um tipo de personagem que eu acho que teria tudo pra dar errado, ou pra ser um personagem muito difícil de lidar, muito problemático, eu vou tender a não gastar tempo desenvolvendo esse tipo de personagem. E no RPG, como assim? Tipo, a gente tá se divertindo, é uma coisa leve, não tem toda aquela estrutura que você coloca por trás, eu acabo me envolvendo mais com um tipo de personagem que eu nunca criaria pra escrever um texto, porque talvez até personagens mais caóticos, coisas assim, eu tendo a me envolver mais no RPG. E depois isso pode até ser levado pra escrita, depois que eu já tive essa familiaridade, mas são coisas que eu não faria direto na escrita. O único comentário que eu queria fazer sobre o que você tava falando antes é que isso é mais pra quem tá jogando do que pra quem tá pensando em escrever. Se você tá jogando como narrador ou mais como jogador do que como narrador. Eu vi um post esses dias de uma pessoa perguntando pra dona do blog, que costuma jogar bastante, tipo, eu pensei em fazer um personagem tal, será que eu posso no jogo, não sei, do jogo X? Aí a resposta que a dona do blog deu é tipo, primeira regra do RPG, não a regra. Segunda regra do RPG, fale com o seu narrador. Que é basicamente, tipo, se tem uma regra no livro que você, o seu grupo não gosta, tira. É só não usar a regra. E se você, enquanto jogador, quer fazer alguma coisa que você não tem certeza se é válido, conversa com o narrador. Às vezes o narrador vai pensar, tipo, isso é exatamente assim não fica legal, mas e se a gente fizesse assim? O que você acha? Que vai adaptando pra conseguir fazer o que você quer. Primeira regra, não há regras. Segunda regra, fale com o seu narrador. Isso, e é um pouco até pra poder escrever seu livro, né? Em regra, não há regra. Escrever do jeito que quiser, claro. Mas como segunda regra, você não é bem falar com o narrador, mas é tipo, veja se o livro tem coesão, tem coerência, né? Porque às vezes também não dá pra escrever coisas jogadas, assim, né? Fazer coisas sem verossimilhança ou que não suspendam a descrença, né, de quem tá lendo, né? Pra criar uma história no contexto. Eu tava pensando aqui, na verdade é assim, pra escrever não há regra. Mas desde que seja criado alguma, você deve segui-la. Exatamente isso. Não, assim que o grupo concordou com alguma regra, isso, você tem que seguir. E se o narrador falou, olha só, nessa mesa é assim, nessa mesa é assim. Sim, assim como quando você tá escrevendo, né, se você já colocou regras de magia no livro de fantasia, por exemplo, você tem que seguir essas regras até o final, assim, porque quem vai estar lendo não pode falar, peraí, aqui lá no começo não falou que não podia fazer isso aqui, agora o cara tá fazendo, ou o personagem tá fazendo. A não ser que você mude no começo, você segue suas próprias regras. É o que te deixa livre e ao mesmo tempo mostra que você tem que ficar, você criou isso aqui, você segue o que você mesmo criou. Querem falar um pouco de Sombras de Guaraciara? Claro, exemplificar um pouco, né? Sobre a criação de RPG, que temos aqui 4 pessoas que escrevem jogando um RPG, né? Sombras de Guaraciara, né? E várias situações assim da criação mesmo, né? Desse jogo que nós estamos gravando, né? Para os ouvintes, tudo tem a ver justamente com o processo de escrita, né? Toda essa criação e formulação de personagens e tramas. Pro Sombras de Guaraciara, eu queria que fosse um cenário do Brasil, mas eu não queria usar nenhuma cidade que já existe. Porque eu me sinto mais livre se eu inventar uma cidade. Porque eu posso colocar o que eu quiser pra fazer a história funcionar, em vez de ficar tipo, mas não tem um restaurante chique nessa cidade pequena no meio do nada.
Eu me sinto mais livre pra colocar um restaurante chique na cidade pequena, no meio do nada, numa cidade que eu inventei. Então eu resolvi inventar Guaraciara. Mas a plot, a história do que tá rolando na universidade, eu não inventei. Pam, pam, pam. Tem um livro do sistema que ele sugere alguns cenários. E aí eu fui lá, peguei um cenário específico e dei uma adaptada. E aí surgiu Guaraciara. Mas eu normalmente não penso muito na plot. Eu penso onde a história vai acontecer e não adianta olhar o livro. Ah, droga. Isso é ela que tá falando, viu? Não confio muito, não. Tem que falar. Eu já tava pesquisando na internet aqui pra ver como é que a gente tem esses... Tá bom, vocês querem... Vocês acham que vai brincando. funcionar? Eu dou o nome do livro. Lugares Misteriosos. Ixi, depois dessa, tá botando bandeja, a gente tá ferrado, né, gente? Também pode ter dado nome falso. Eu não confio, não. Sujou pra nós. Esse Lucas é colão, viu? Já vai logo. Mas eu normalmente quando eu tô quando eu tô me preparando pra narrar, eu penso no cenário, eu penso nos NPCs importantes e eu penso no que os NPCs querem da vida. E normalmente os NPCs dão um conflito suficiente pra tá dando ruim no cenário. E aí eu só jogo os jogadores no cenário e tipo, vai, descobre o que tá rolando, se mete, seja feliz. Então, é perfeito, né? O exemplo. No primeiro episódio, se não me engano, a primeira coisa que falamos, né? Você falou sobre a cidade, sobre o ambiente, né? Ou seja, você é como se fosse você escreve como se estivesse escrevendo um rascunho da trama que você quer construir, sabe? Você tem a trama, mas antes vai criar o cenário. E logo em seguida, eu, a Larissa e o Deval falamos sobre a história, né, de cada um e um pouco da personalidade de cada um também, né? E isso é outro fator também que ajuda muito no desenvolver da trama, né? Tanto para escritores como para RPGistas, né? A construção do personagem é essencial para justamente enriquecer, né, a obra, porque você não só constrói, você respeita cada personagem, né? Quando você tem o Miguel paranoico, você tem a Eleanor bem sistemática, você tem temática e meio doida, né? Porque ela fica encarando vampiros e as coisas assim, né? Tem o Adeval, que é sem senso de autopreservação. Tem o Deval, que é o guarda fortão e corajoso e que não se cansa, né? Porque ele tem uma resistência maior que todo mundo, ele trabalha 24 horas por dia. Cara, a gente cria personagem, né? E a gente entra no espírito deles. É um exercício que nós, como pessoas que escrevemos, né, também nos ajuda muito, né, a pensar melhor quando formos escrever nossas histórias, a criar personagens desse jeito e dar essa voz para tornar o livro mais complexo, né, do que poderia ser, mais rico, né, mais gostoso de se ler, né, porque até quem vai ler nossa obra, às vezes vai ver personagens diferentes e pode se identificar com eles, que não tem nada a ver com quem está escrevendo, né, com nós, autores e autoras. E eu mesmo sobre o RPG, às vezes você cria um personagem que tem nada a ver com você, mas que você acha divertido fazer um teatro dele, né? Representar ele. Não, e é bom esse jeito de criar cenário, de criar personagem, quando você não tem muito controle, quando você deixa lacunas, tanto quando você tá criando personagem quanto você tá criando cenário, porque invariavelmente vai sair alguma história dessas lacunas. Então, tipo, uma coisa que eu faço também é que eu só finalizo a história que eu vou narrar depois que a galera me dá os passados dos personagens. Com isso, eu consigo colocar elementos na história que puxam os personagens da galera pra dentro do cenário a partir do que eles colocaram no passado. Então, por exemplo, é a terceira vez que eu tô narrando essa história de Sombras de Guaraciara. É a primeira vez que eu dei nome pra história. E ela foi pra um caminho completamente diferente todas as 3 vezes, porque os jogadores eram diferentes. Nós somos loucos, velho. Que legal também, né? Que essa construção de personagens diferentes, né? O Yamaera tem feito isso muito bem. É usar, como você falou, né? Depois que a gente deu a história do background de cada personagem, que você montou a história, né? A trama do RPG. E isso é importante também no livro, né? Cada personagem contribuir com alguma coisa. A Mayara conseguiu no Sombra de Guaraciara, né? Cada personagem tem seu papel, cada um teve seu momento, né? De específico, né? Seja o Miguel indo no mundo dos sonhos. Eu vou mandar spoiler aqui, não é possível que vocês não escutaram. Se tornando
o mago, a Eleanor caindo lá no reino dos Changelings, né, do dragão e tudo mais, virando uma Changeling. O Adeval, eu sei o que aconteceu, só não sei se eu posso falar agora, porque eu não sei se vai mandar. Falar isso, não pode falar agora, porque esse episódio vai entrar depois, né? Eu acho que... Ele vai entrar antes. Então, não, esse episódio eu acho que já foi, não? Sim, não foi publicado. Fez, né? Esse aqui vai entrar só depois do último do RPG. Não, o último do RPG já foi postado, eu acho. Esse que o meu personagem se transforma. Eu acho que já foi postado. Já vai ter sido postado. Eu acho que já. É o 9. Aí deu. Já, a gente vai começar com a publicação 9. Sim, vai ser o episódio anterior aí. Foi literalmente o episódio passado. Isso. Mas eu acho que isso a gente pode, não dar muitas informações sobre a transformação, porque deve ter gente que não viu ainda. Sim, que ainda não viu. O personagem do Adeval se transformou em alguma coisa. Isso, específico, né? E a Mayara criou cada momento específico para cada personagem, né? Isso também é importante para quem... Às vezes você tem não apenas uma personagem protagonista, né? Tem duas ou mais, e é sempre bom dar um momento específico para cada um, de importância, de relevância, né? Mostrando para quem que está contribuindo para a história. E aí na criação de um RPG, quando, no caso, vou falar mais de quem mestra, assim, sabe? Que às vezes você tem 3, 5, 9 jogadores numa mesa. Você tem que lidar com isso e tenta dar uma importância a todos, né? Pra não deixar ninguém de fora. E aí você tenta montar uma trama que consiga abranger tudo isso. Todos esses personagens, né, em pontos específicos, terão uma maior importância, ou a história anda graças a uma delas a cada vez, sabe? Por isso também é um exercício, né? Um teste de criatividade, assim, que é muito importante, né? É muito bom e gostoso de fazer para quem tá jogando RPG e quem pretende escrever. O que eu gosto de fazer quando eu tô narrando, começou uma aventura nova, eu coloco um gancho que é independente dos personagens. Treta existe, a treta vai dar ruim se ninguém se meter. Às vezes tem NPCs que estão se metendo pra corrigir, às vezes não tem, mas vai dar ruim e os personagens provavelmente vão se envolver de um jeito ou de outro. Mas depois desse momento inicial pra juntar os personagens, eu costumo ir atrás de histórias específicas de cada personagem, das pontas soltas do background. Então, quando a gente acabar esse primeiro momento da Guaraciara, eu vou começar a explorar as tretas que vocês me deram nas histórias de vocês. Eita. Então, uma coisa que eu queria falar sobre criação de personagens assim também, quando você está começando, né, a criar, ou até mesmo quando já tem experiência, é colocar alguns limites. Quando eu comecei a criar personagens, eu tinha uma tendência a fazer o meu personagem poder fazer tudo que eu quisesse. E até quando eu fui criar o personagem para RPG, eu queria. Ele sabe lutar, ele sabe usar arma de fogo, ele sabe fazer isso, ele é forte, ele é tal. E aí a Mayara falou, beleza, ele pode ser tudo isso, agora você tem que me provar como ele sabe essas coisas. Como é que ele aprendeu a usar arma de fogo, onde é que ele aprendeu a lutar. E aí teve uma limitação para o personagem. Outras coisas que eu queria colocar, não pude colocar, porque também o cara não faz tudo, né? Então eu tive que ir para um lugar. Então eu tive que escolher habilidades que eu achei mais importantes e tirei algumas. Mas aí eu criei toda a história dele para atender esses pontos principais. Um aprendizado também nessa questão de criar personagem. O bom do RPG na hora de criar personagens é que, como já tem algumas regras predefinidas para fazer ficha, o personagem já tem limitações que vão surgir, porque você não vai ter ponto para colocar em tudo. Então, invariavelmente, ele vai ser bom em alguma coisa e ruim em outra. O que eu achei legal foi justamente isso. A questão de, beleza, ele tem essa habilidade porque ele tem. E aí isso você pode usar também quando você for criar uma história, né? Fazendo essa ligação entre o RPG e a escrita. Porque o seu personagem sabe usar magia, luta bem, usa arma de fogo, é furtivo, tem só várias vantagens e o cara tem 18 anos. Tem isso, lembra que a gente falou isso. Isso das explicações do contexto e das limitações rolou com a personagem da Larissa também, que ela colocou na ficha que ela tinha uma arma de fogo. E aí eu perguntei pra ela como é que você conseguiu essa arma de fogo no Brasil. E aí ela explicou, então a personagem dela é a única que tem arma de fogo. Inclusive, justamente porque ela era a única que tinha arma de fogo, que a Eleanor Fake apareceu com a arma. Pois é, tá vendo? O Adeval falou um negócio legal também, né? Dessas habilidades, né? E nos livros de RPG também tem aquelas
habilidades não, aqueles aprimoramentos negativos, né? Tem aqueles pontos negativos para criar personagens. Desvantagem, né? No Trevas que eu jogo, você começa com 5 pontos de aprimoramento. Aí cada positivo que você pega, sei lá, você consegue ter senso de direção, você consegue ser ambidestro, você vai gastando ponto. Aí você tem que ficar no final com 0 pontos. Só que às vezes você bota tantas habilidades boas que fica negativo. E aí tem as habilidades negativas. E é muito bom jogar com elas, é muito bom colocar esse personagem porque torna ele mais real. E aí isso é algo que ajuda também a escrever personagens pra história. Você pode pôr personagens que sejam ambidestros e grandes líderes, mas que tenham problemas com bebidas, sejam alcoólatras, ou que tenham insônia, para dificultar um pouco justamente essas habilidades, né? Limita um pouco o personagem e também molda a personalidade deles. E o legal dos livros de RPG é que dá essas ideias, assim. Tem algum inimigo mortal, você olha, nossa, caramba, essa ideia, essa história que eu tô escrevendo. Né? Cria um personagem assim que tem um inimigo mortal, sabe? Dá essa inspiração. E transformar a pessoa, né, em algo mais, o personagem em algo mais real, né? Algo mais crível pra quem tá lendo. Porque você não faz daquele personagem perfeito, né? Aquele herói paladino, perfeito, que sem problemas, assim, ou tem mais escolhas a fazer, né, na criação do personagem. Eu quero só apontar uma coisa. Essa parada de características que contam como vantagens negativas e, portanto, te dão mais pontos pra você pegar outras vantagens. Dependendo do que elas são, elas podem entrar um pouco no âmbito capacitista. E tem muitos sistemas que são capacitistas. Mas pra galera que quer jogar, você pode fazer um personagem com a deficiência que você quiser, sem pegar vantagem negativa nenhuma, sem mudar a ficha do seu personagem. É só falar com o mestre. Então, olha só, meu personagem, ele é surdo. Meu personagem, ele é mudo. Meu personagem, ele é cego. Meu personagem tem a deficiência tal. É só combinar com o narrador e jogar o personagem que você quiser, sem necessariamente colocar na ficha algo como negativo. Que é essa conotação negativa que é o capacitismo. Então, você não precisa, se sentir obrigado a falar essas coisas, porque os sistemas são capacitistas. Isso. Azarado. Tem casos de azarado também, que é até divertido jogar com azarado, sabe? Às vezes, você tem que... No dado, você tem que tirar metade, assim, sei lá, metade do teste pra poder passar um determinado teste. Né? E quando você bota um personagem azarado no seu livro, eles vão dar muito errado pra ele, assim, sabe? Porque ele é azarado, sabe? Ou ele foi amaldiçoado por algum espírito, por algum demônio, e isso tornou a vida dele mais difícil, sabe? E jogando RPG, né? Lidando com isso no RPG, você dá ideias pra lidar com isso no livro também. Por isso que é sempre legal ter esses pontos, assim, pra deixar a história mais dificultar um pouco a história, né? Pros personagens, dar aquela... Eu diria pra deixar mais interessante. Isso, pra deixar a trama mais interessante. Você bota alguém que não pode lidar... Se não me engano, tem um que é... Você não pode lidar com ferro, alguma coisa assim, que tem como se fosse uma maldição do ferro. Você encosta no ferro, queima a mão, queima a parte do corpo que encosta no ferro, um negócio assim. Eu vou ficar quieta em relação a isso, específico. Então, sei lá, tem um personagem assim, aí determinadas armas ou determinados lugares, né, ele tem dificuldade de entrar, às vezes ele vai se machucar pra abrir uma porta, por exemplo, sabe? E aí dá esse interesse na trama mesmo, dá essa dificuldade, faz o personagem ter que pensar melhor, né? O personagem tem as soluções que o personagem vai chegar serão diferentes do que se ele não tivesse essa característica. Sim, aí quando você tá escrevendo uma história, às vezes é bom que você saia do clichê, né? Eu vou abrir uma porta só dando um chute nela. Fala, não, ele não pode encostar numa porta. A porta é enfeitiçada por uma magia que o personagem precisa saber alguma charada, alguma coisa assim, sabe? Você tem esses vários ramos, né, de quests, né, de testes no RPG, tudo assim, que você pode levar pra escrita e deixar quem tá lendo mais atento, assim, falar, caramba, como é que vai pensar essa parte aqui, como é que o personagem vai conseguir passar por isso. É bom do RPG que dá essas ideias bastante. Tem bastante ideia que RPG dá pra quem tá escrevendo, pra quem tá jogando, né? Algo mais, pessoal? Eu acho que não. Que é isso. Se a galera deixar perguntas... Se a galera deixar perguntas nos comentários e quiser saber mais coisas que a gente não falou, deixa aí que talvez a gente faça a parte 2. E sei lá, pra finalizar então, né? Às vezes as pessoas perguntando, eu tô jogando um RPG, queria saber se podia tornar um livro, podia escrever um livro em cima dessa trama, né? Se você tá, sei lá, você mestrando, você tá criando a história, né? Claro que você pode fazer um livro, né? Às vezes você pode até conversar com o pessoal, né? Os jogadores que estão com você, né? Pra falar dos personagens, tudo sim, conversar essa ideia de, às vezes você quer escrever uma obra, né? Temos
várias pessoas assim que jogam RPG, que escrevem livros em cima de suas tramas, né? Tem o Leonel Caldela, por exemplo, né? Que escreve livros baseados em Tormenta, né? No sistema Tormenta. Eu não sei se ele é um dos criadores do sistema Tormenta, agora não me vem à mente. Eu sei que ele tem livros baseados no sistema. Agora, eu não sei se eu vou achar que alguém mais famoso, Martin, sim, Game of Thrones, já lançou livros baseados numa história de RPG que ele jogou. Tem um podcast que eu sigo também, né? Que chama Pensando RPG. Que é legal, eu sigo esse podcast não pensando pra jogar RPG, mas justamente como escritor, sabe? Porque ele dá ideias de tramas, de como montar sessões de RPG, né? Saindo do clichê, né? Não é só entrar num castelo e tentar acabar com um rei ou com um necromante, um bruxo, né? Fazer tramas que sejam bem diferente, né? Ou construir personagens, construir antagonistas e protagonistas, né? E ele, acho que é Leonardo, deixa eu ver aqui, Leonardo Shabak, não sei como é que fala, não lembro. Shabak, que também tem várias obras que ele escreveu disponíveis, assim, justamente baseado nos RPGs que ele jogou. Ou seja, o RPG é um processo criativo que ajuda muito a criar tramas, a criar narrativas, criar personagens e até publicar livros para quem deseja. Só é legal se você vai publicar uma história que você jogou, conversar com a galera que participou da mesa e avisar, tipo, então, vou publicar, beleza? Exatamente. Então, você até conversa em, como que fala, seu personagem, o que você mudaria nele, essa disponibilidade, né? Por mais que a escrita seja um processo meio solitário, né? Não precisa necessariamente ser nesse ponto. Você pode ter essa dinâmica toda que ajuda muito a criação da história. E deixa divertido, né? Deixa divertido. Mais divertido ainda a publicação de um livro, a publicação de uma obra própria. Yeah. Algo mais, pessoal? Acho que é isso. Então, eu acho que é isso também. Acho que a gente abordou bem. E aí, quem sabe 2 depois, né? Vamos desenvolver mais a história de Sombras de Guaraciara pra ver o que dá. Sim, vamos chegar lá. Ansiosamente pelas tretas que virão. Ainda vou reunir com a Deval e com a Larissa pra gente montar aqueles gráficos. Sabe quando você pega um quadro e faz aquelas linhas ligando personagens, ligando tramas pra tentar descobrir alguma coisa? Aham. Aquela teoria da conspiração, assim, que a gente fica uma semana inteira acordado tomando café e pensando o que tá acontecendo. Vou fazer isso. Eu tenho que ouvir depois os episódios pra dar empurrãozinho em vocês. Beleza. Bora finalizar? Bora. Então, pessoal, obrigado por nos ouvir. Era bem isso mesmo que a gente queria falar, né? Essa ligação de RPG e literatura, né? E RPG, entre jogar RPG e o processo criativo de escrita. Se você é uma pessoa que joga RPG e quiser comentar aqui como que é o seu jogo, se isso está influenciando a sua escrita, se você pretende escrever algo, né, alguma obra em cima do jogo que você está participando, né, seja como mestre ou como alguém que está jogando só, né, como jogadora, deixa aí seu recado, fala o que você achou do episódio, né, fala se você ficou inspirado ou se você deu vontade de jogar RPG, né, vai que a gente conseguiu fazer a cabeça de alguma ouvinte por aí. E até a próxima. Aqui é Lucas Lange, diretamente de Uberaba. Isso aí, pessoal. Faço palavras do Lucas as minhas também. Muito obrigada por terem ouvido a gente mais uma vez e até a próxima, que é a Larissa Bajá de São Paulo. Fala, galera. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Espero que vocês se animem para juntar os amigos, jogarem RPG. Façam como eu. Arranjem amigos que joguem RPG. E divirtam-se bastante. Valeu, até a próxima. A Devalde Andrade falando aqui de São Paulo. Boa noite, galera. Ficamos por aqui por hoje. Até a próxima. Maiara, do Rio de Janeiro.